Ora, viva então. Então, de volta. Já estávamos com saudades deste genérico e deste ritualzinho todo, não é? É verdade. Muitas saudades de falar convosco. Muitas saudades, sim senhora. Quer dizer, Apesar deste verão em que tudo aconteceu e que várias vezes até conseguimos estar juntos, não é verdade? Isto foram só emoções. Verdade. Pois é. E então, Sandra, não queres dar novidades de como é que este ano nós vamos fazer ou fica para daqui a bocado? Não, estava a pensar exatamente falarmos sobre isso. Portanto, nós mudámos um bocadinho o alinhamento, digamos assim, do Café para Duas. O Fábio vai estar sempre mais connosco, mais ao vivo e à frente das câmaras. Demorámos um ano a convencê-lo, demorámos um ano a convencê-lo que devia dar a cara também. Mas já cá está, é o Fábio. Exato, e depois vamos ter, eu e a Margarida trazemos uma temática da atualidade que desenvolvemos muito rapidamente e teremos sempre um convidado, que hoje é o Manuel, da Pick Me Up. Olá, Manuel. Olá. E pronto, e falamos sempre, no fundo, na base da conversa estará sempre, não é, a saúde mental e histórias de superação. E hoje é o Manuel que nos vai trazer a sua história. Mas eu também acho muito boa aquela nossa ideia, modéstia à parte, não é? De estarmos a ir do norte ao sul do país. Portanto, vamos ter uma estratégia. Não, é segredo, não é para dizer já. Não, pode ser, mas só dizer uma coisa que eu acho que é extremamente importante. O Manuel está nos Açores. Na Ilha do Pico. É verdade, na Ilha do Pico. Portanto, temos aqui Portugal, insular, continental. Tudo. Espetacular. Vamos dos Açores e da Madeira para o norte, não é? Mas para já temos os Açores aqui. Exatamente, vamos correr o país, primeiro Açores, começamos com os Açores em Pano de Fundo e com a Ilha do Pico, depois vamos para a Madeira e depois corremos Portugal de norte a sul, com uma ideia que o Fábio deu muito boa. Qual era, Fábio? Vamos fazer a Nacional N2. Exatamente. Portanto, vamos seguir um pouco a linha orientadora da Nacional número 2 e vamos ter alguns convidados desses diferentes pontos do país. Aliás, foi por a ideia ter sido dele que nós o convencemos a estar connosco com cara e tudo, não é? Não tinha hipótese. Margarida, então, o que é que temos hoje? Da atualidade, pois é, olha, eu pensei muito e não resisti. E é assim, eu prometo que é a última vez que esta é a atualidade, mas eu ainda tenho que falar outra vez da Covid. É só porque, senão parece que não falo de outra coisa, mas eu tenho estado muito metida neste trabalho de task force, não é? Das ciências comportamentais, e agora vem aí o inverno, vem aí o frio, não podemos arejar as casas tão bem, e já passámos, portanto, ao longo deste ano e meio, que é só mais um bocadinho, não é de exagero, mas é de prudência, pronto, a questão da distância física não é a distância social, nós podemos ser todos muito amigos, dar-nos muito, mas é não andarmos uns em cima dos outros, arejarmos os espaços mesmo de inverno, a máscara, a questão de, já se vacinaram todos? Então vão, pronto, vacinem-se, e pronto, e essa questão depois da higiene das mãos e da higiene em geral, mas essa questão do arejo também, nós temos um país que apesar de tudo não desce aos graus negativos, é sempre possível arejar um bocadinho, e se queremos conversar com alguém, ir lá fora, só mais um bocadinho, que é para ver se isto não volta aos valores, porque está a aumentar, não é? Já viram, não é? Está a aumentar nomeadamente no norte, no centro e na zona de Lisboa, se o Alentejo e o Algarve é que ainda não estão, e então nós não queremos voltar outra vez ao mesmo, e portanto aguentem-se mais um bocadinho, hold your horses, não é, como dizem os ingleses, e mais um bocado que é para nós para a próxima vez nem falarmos mais nisto, porque já não se passa nada, não é? E pronto, é a minha última atualidade sobre a Covid. As ilhas também, por enquanto está tudo bem, não é? Estava a falar do Alentejo e do Algarve, mas as ilhas também, a Madeira e os Açores também, parece que por enquanto está tudo bem. E ainda bem, esperemos que realmente assim seja. Eu trago uma coisa que é um bocadinho mais agradável, muito mais agradável, aliás. Para quem não conhece, gostava de vos apresentar o Francisco Lufinha. O Francisco Lufinha, ele próprio se intitula como um waterman. Ele navega desde sempre, a família
já vem dessas leads, já fez a travessia do Atlântico várias vezes e agora é kitesurfista pro há muitos anos e já fez alguns desafios extremos em kitesurf, tipo Porto, Lagos, Lisboa, Madeira. Não chegou porque, entretanto, o vento não permitiu, mas realmente teve, não sei, já não me lembro quantos dias no mar a solo e non-stop, mas ainda com barco de apoio. Desta vez pôs um desafio que eu considero ainda mais fenomenal, que é atravessar o Atlântico, Lisboa, Caraíbas, em kiteboat. O Fábio vai mostrar. Fábio, podes pôr aí o kiteboat exatamente. É um trimaranzinho que é mesmozinho, é uma coisa muito pequenina no meio do mar. É movido a asas de kitesurf, portanto, daí kiteboat. E pronto, ele quer fazer realmente a travessia até às Caraíbas. Ele começou no dia 3, conseguiu chegar a La Palma no dia 8. Entretanto, fez uma pausa porque para já o vento não havia vento para ir boiar para o largo, como ele dizia. Resolveu encostar em La Palma, não foi para ver o vulcão, mas foi para arranjar algumas asas e fazer algumas pequenas reparações no barco. Esta trilha que vemos na imagem de nomes é porque ele lançou realmente um desafio a todos que quisessem ir com ele e fizéssemos a inscrição na página da EDP, porque é patrocínio principal e chama-se mesmo EDP Atlantic Mission. E quem se inscrevesse, ele colocava o nome no seu barco, portanto, para irmos muitos portugueses com ele, para além disso ele. Como disse, atualmente ele está em La Palma, mas está à espera de condições para continuar. Vamos depois vamos colocar o link para quem quiser segui-lo a todo momento, porque ele está sempre ligado ao GPS, poder fazê-lo. E nós estamos a segui-lo, não é? E a propósito de seguir o Lufinha, eu lembrei-me agora que vi o Manel beber café e não podemos perder a nossa qualidade. Então, estamos todos com o cafezinho. O nosso convidado é que nos lembra que não, isto é um café para 2, que se tornou para 4, mas não deixemos de brindar ao café, não é? Certíssimo. Eu tenho uma chávena nova oferecida por umas alunas da Alemanha, Moin Hamburg. E começamos por aí, Manuel. Como é que tu tomas o teu café? Olha, normalmente, a maior parte dos dias, eu tomo lá em cima, no topo de Portugal. Boa. E aqui, é forte, é preto, é com leite, como é que é? O café é dissolúvel, é bolero, não é? Eu faço lá em cima, aliás, eu levo uma pilha de gás, onde eu preparo o café para todos os participantes que sobem mais connosco. Uhum. Muito bem. É aquela vista que a gente tem, agradável. Exato. Algo. Mas vamos entrar por aí. Pronto, o Manuel realmente tem um hobby, um passatempo incrível. E, entretanto, com o crescimento e com o desenvolvimento e com a profissionalização, o Manuel tornou isto uma profissão. Manuel, conta-nos lá o que é que tu fazes. A sorte que tu tens. É verdade, eu tenho a sorte de subir a maior montanha de Portugal, sou guia da montanha. Eu tenho uma empresa de montanhismo, juntamente com o meu sócio David Silvestre. Nós levamos grupos pequenos ao topo de Portugal. Normalmente a gente faz mais pernoitas, é o que a nossa empresa é mais preparada de fazer pernoitas, porque estar lá em cima na montanha e ver aquele céu estrelado, não é? A gente pode ver constelações, estrelas cadentes, a gente vê o Milky Way lá de cima também. É totalmente um céu diferente do que a gente está habituado de ver cá em baixo. Portanto, e a tua empresa é Pick Me Up. É Pick Me Up. Exato. É giro, a analogia a Pick Me Up. É Pick Me Up. Leva-me lá. Exato. Na Ilha do Pico, portanto, não é? Estamos a falar da montanha do Pico, que tem quantos metros, Manuel? Em 2.351 metros. Portanto, vocês são especialistas em ir, dormir e voltar a descer.
passar a noite, passamos lá à noite, temos aqui um convívio junto com o pessoal, o que é muito agradável, conhecer pessoas novas todos os dias. É que me perguntam, não te cansas de fazer sempre a mesma coisa? E não, ele responde, a minha resposta é sempre não, que cada pôr de sol, cada nascer de sol, cada céu estrelado é sempre diferente, sempre diferente. E depois, as pessoas são sempre diferentes também. Cada pessoa conta a sua história de vida, o que já passou, quais são os projetos futuros, e é muito interessante. E conhecer as pessoas. E depois, no fim, recebemos uma camisola, não é? É verdade, da BTS. Já sabemos o que é que a Sandra andou a fazer, não é? Exatamente. Margarida, alguma perguntinha para... Não, eu acho incrível porque isto, ele está a falar e estamos a ficar fascinados, não é? Essa ideia de ver o céu de várias maneiras, todas as viagens são diferentes, embora tenham uma parte igual. Isso parece-me tão bonito, tão desafiante e tão, enfim, para providenciar bem-estar às pessoas, que eu fico a pensar porque é que não há mais pessoas que vão a essas atividades de contacto com a natureza, de se desafiarem um bocadinho, embora com toda a segurança, não é? Que nós sabemos que há. E porque é que, por exemplo, as meninas portuguesas praticam menos desporto, nomeadamente à medida que vão crescendo? Eu ia perguntar um bocadinho se nas suas viagens tem mais homens que mulheres, ou equilibrado, ou como é que... Porque as mulheres são uma população vulnerável para a prática do desporto. Aqui a Sandra, enfim, e eu até, de algum modo, somos uma exceção, porque as pessoas chegam aos 16 anos e nós somos as mulheres menos ativas da Europa, não é? Portanto, mais sedentárias. Tem aqui duas ilustres exceções, mas somos mesmo exceções. Nota isso lá nas suas... Por acaso não, por acaso tenho tido, ao longo do meu percurso na montanha, eu tenho tido mais grupos de mulheres do que homens, o que é muito bom, o que é muito mais mulheres a viajar sozinhas e também em grupos, não é? E na perspectiva de quantidade de mulheres para homens, eu tenho mais mulheres do que homens. É muito interessante porque exatamente o que se fala para a promoção do desporto nas mulheres é encontrar o seu desporto, não ser aquela oferta sempre ou só o futebol, não tenho nada contra o futebol, mas ou só desportos de grupo, e portanto encontrar o seu desporto é uma maneira muito interessante de promover as atividades. E depois, e outras populações, por exemplo, pessoas que tenham limitações de andar, de ver, de ouvir, ou de idade, por exemplo, e que já fiquem mais cansadas, como é que é possível fasear essa magnífica subida ao pico, de maneira a ter-se assim um cheirinho disso e não se ter que fazer o caminho todo? Olha, então eu vou-lhe contar uma história que foi há praticamente há um mês e meio, em que recebi uma vida e que o senhor havia a data de nascimento do senhor, tinha 80 anos, aprendido, 80 anos, quer subir o pico e passar a noite lá em cima. Então a gente respondemos normal e chega à casa da montanha, o senhor já tinha 80 anos, tinha pronto, aqueles sinais de velhice, e começamos a subir e fiquei surpreendido, porque o senhor era o primeiro do grupo, atrás de mim, e o senhor subiu tanto melhor como os outros participantes. A idade é só uma questão, não é, de números, em que não influencia muito pronto, no nosso dia a dia, porque ser velho é diferente, mas ficar velho depende das pessoas. Uhum. E que outras maneiras é que pode pensar, por exemplo, os mini-circuitos? Estávamos a imaginar, enfim, para fazer as pessoas ir ao pico e subir um bocadinho do pico sem aquela pressão de ter que chegar lá acima. Então nós, na nossa empresa, temos, a gente faz as subidas, é sempre do objetivo que a pessoa chegue até ao topo. Mas também tem patamares em que a pessoa pode ir só até. Não é? Temos a montanha constituída por 47 postos, então a pessoa, se pretender chegar somente até o posto 2, também pode. Então, até metade da montanha e depois retomar a sua descida.
Mas normalmente as pessoas chegam sempre até, lá, até ao cume da montanha. Uma vez eu tive um grupo de jovens, no qual 2 tinham medo de alturas, tinham vertigens bastante acentuadas. Estávamos a subir de noite, estávamos a fazer uma subida noturna, então chegamos à cratera, não conseguimos ver o piquinho, como estava de noite e ainda por cima estava um bocadinho nevoeiro, não dava para ver o piquinho. E o piquinho é a parte mais acentuada da montanha, mais íngreme, em que nós vimos com as mãos. E as 2 pessoas referiram, olha, Manuel, quando chegamos à cratera, nós não queremos ver o piquinho, porque nós temos muito medo de vertigens e temos medo de cair, mas o medo era mais psicológico. Então eu pronto, fiquei assim uma pequena partida em que começamos a subir o piquinho. Nunca disse que estávamos a subir o piquinho. Levei as pessoas lá acima ao cume, ao topo de Portugal, e quando elas chegaram lá acima, elas tiveram aquela reação que superaram o seu medo, não sabiam o que é que estavam a subir. Então chegamos ao topo de Portugal e elas começaram a abraçar e a dizer muito obrigada por ter superado este medo e conseguimos chegar ao topo de Portugal. É mais psicológico do que físico. Ok. Manel, lembra-se a primeira vez que subiu ao pico, ou aquela vez que subiu ao pico que achou que era aquilo que queria fazer para o resto da vida? A primeira vez que subi ao pico eu tinha 11 anos de idade. Uhum. Já foi há algum tempo. Ou seja, já foi há 15 anos atrás. Então, não foi a primeira vez que eu, por acaso, não foi a primeira vez que eu percebi que aquilo era sempre o que eu queria fazer, mas depois, tanta vez que eu ia com amigos, com familiares, amigos de amigos, aquilo foi tornando um gosto pela montanha e foi assim. Eu quis tirar curso de guia da montanha, então, e levar grupos ao topo de Portugal. Que é, nós aqui somos uma ilha, mas somos o topo maior de Portugal, não é? A maior montanha que existe em Portugal, o que é bastante interessante porque é construída por uma ilha. Uhum. E eu posso acrescentar que na nossa subida nós éramos, já agora é curioso porque nós éramos 11 contigo Sim, sim. E 3 homens só. É verdade. Só 3 verdade. homens, o resto éramos 7 mulheres, sem contar com o Manuel. E também havia 2 raparigas que tinham um pouco mais de vertigens e que houve momentos em que realmente elas aquilo, a adrenalina estava ali aos pulos mesmo, mas o Manel conseguiu sempre fazê-las, empurrá-las, entre aspas, empurrá-las para a frente no bom sentido e fazer com que elas conseguissem. E elas pegaram e nunca acharam. Depois no almoço que fizemos a seguir, elas comentavam que não achavam que iam que conseguissem. E pronto, isso realmente é muito interessante. Fábio, queres acrescentar alguma coisa? Sim, eu gosto especialmente de atividades ao ar livre e com o meu grupo de amigos também costumamos fazer. E no outro dia deparámos num paddy paper com a dificuldade de termos crianças. E a minha pergunta era, se já num paddy paper, que é uma coisa plana, nós temos alguma dificuldade de levar os miúdos, o que é que acontece na subida ao pico? É possível? Ou seja, vamos ter que os carregar às costas? É possível. Ou a experiência é que normalmente os miúdos até acabam por fazer bem? É possível, porque as crianças têm muita energia. Eu levei crianças com 9 anos, 8 anos, era mais nova, de idade, para passar a noite. É claro que a criança não pode ir com o mesmo peso que uma pessoa vai levar, não é? Temos que ficar entre os pais, o guia, como eu. Mas elas tinham uma energia, então se viam melhor que os pais até. Aquilo para elas era peanuts, porque ficam muito menos cansadas, são crianças levezinhas, não é? E muitas delas até têm alguma preparação física e mesmo de caminhadas, que os pais incentivam as crianças a fazerem caminhadas, nos gerês, nas serras, o que é bastante interessante ver crianças a subir o pico. Como é uma atividade muito exigente fisicamente, mas a nível da altura, elas não. A montanha do pico tem sempre patamares à nossa frente, nunca tens essa perspectiva que vais cair. Uhum. Okay. É verdade. Mas a mais nova tinha 8 anos. Há mais de 8 anos.
Era uma menina, uma criança, e fez a subida lindamente. Ora, temos aqui um desporto Era o que eu ia tipicamente dizer. feminino, estamos a ver, não é? É verdade. Contraria completamente aquilo que Nós sabemos dos outros lados, não é? Olha, e como é que é de inverno? Há neve, não é? No Pico? A neve, sim. Como é que faz? Fotos incríveis dele. Fotos incríveis. Começa no final de dezembro, a neve, Uhum. e vai até abril, a neve. E o Nós, Manuel vai também de inverno? é verdade, também sobretudo de inverno. E Passa a noite. vai sozinho ou vai com os seus, com as pessoas que vão consigo? Com os seus clientes? É claro que de inverno a procura é menor, né? As crianças vão para a escola, os pais começam a trabalhar, então quando não tenho grupos para ir, muitas vezes eu vou sozinho, porque normalmente aí 3 a 4 dias sem ir à montanha, aqui o cérebro aqui do guia não começa a trabalhar certo. Era isso que eu te ia perguntar, Manuel. Eu lembro-me exatamente de tu dizeres isso, que quando passavas 3, 4 dias sem ir, ias mesmo sozinho, porque estavas a precisar daquilo. O que é que vais à procura de quê? O que é que o teu cérebro, o cérebro do guiazinho precisa? É paz e também de se livrar um pouco do stress aqui do escritório e cá de baixo. Quando tem mais stress cá em baixo, quando aparece meus pais, olha, onde é que ele está? Deve estar na montanha. Rapaz, o sossego também que a gente tem lá em cima, porque muitas vezes na montanha encontramos aquilo que falta-nos no nosso dia a dia. E na montanha, ou então em qualquer desporto, ou mesmo numa caminhada, ou mesmo num mergulho ao mar, um mergulho no mar ou no lago, não é? Consoante onde vivem, pode tirar o stress de uma maneira incrível de uma pessoa. Há um duche de água fria, também ajuda muito. Portanto, concordas que isso faz bem à saúde, não é? Muito, muito à nossa saúde mental, não é? Saúde mental, pois. A nossa... E os seus colegas que moram no Pico consigo também vão às vezes, ou é mais turistas e estrangeiros, ou tem assim amigos que vão consigo e que já têm o hábito de ir também arejar a cabeça lá para cima? Tem amigos que também vão já lá à cabeça. Também, e outros guias também, que sobem sozinhos, porque está as saudades, não é? De subir a montanha. E tem amigos que não são guias, também sobem mais eu. Muitas vezes a gente organiza um grupo e vamos 4, 5 amigos subir a montanha de inverno, mesmo de inverno, com gelo, com neve, aqui em neve, vamos lá ver o sol. Era isso que eu ia dizer, Manuel. Tu mostraste-nos umas imagens do pico com neve lindíssimas e tu fazes saídas, não é? Vocês já estão a programar, digamos assim, saídas para subir com neve, não é? Sim. Já vai começar no final de dezembro. Quem gosta de neve, né? Quem gosta de frio e de neve, não precisa de ir para esses países nórdicos. Temos aqui a Ilha do Pico, tem neve todos os meses de inverno, o que é surreal ser uma ilha e ter neve todos os anos na montanha. E quem gostar de fazer uma atividade assim mais radical, aqui a montanha é um bom incentivo de ficar. Complica muito mais o percurso durante o inverno? Sim, um pouco. Ou seja, no inverno temos que usar crampões, que são aquelas crampões que se metem nas botas para não escorrer na neve e no gelo. E também usar equipamento mais técnico para o frio, com temperaturas negativas até. Okay. Muito bem, muito bem. Outra das situações que nós decidimos era transformar o café numa meia hora de conversa. É verdade. Estamos em cima da nossa meia hora, cumpridores até ver. E não vamos ver umas imagens deste pico fantástico? Estava a ver. Queria dar mais uma Diz, Manuel. Então, a falar da saúde mental, não é? E psicológica, e de ultrapassarmos os nossos limites e fazer algo que nós sonhamos algo difícil, não é? É importante sair da nossa zona de conforto e meter um objetivo. Olha, este ano eu vou fazer uma caminhada, vou fazer os caminhos de Santiago, ou subir a montanha, ou praticar outro desporto diferente, não é? Então,
eu já tinha esse sonho desde que comecei a subir a montanha, que era levar lá acima a primeira pessoa que não que seja com limitações motoras, ou seja, que não tivesse, pronto, nesse termo de não ter pernas, nesse sentido. Ou seja, a primeira pessoa a subir a montanha de Portugal sem pernas. Então, eu faço um apelo aqui aos nossos visualizadores e a vocês também, caso conheçam alguém que não tenha essas dificuldades, eu gostava de levar uma pessoa sem pernas, neste caso, ao maior ponto de Portugal para subir a montanha. Vai ser feito numa cadeira especialmente para a pessoa, em que vai às minhas costas, então eu vou carregar a pessoa até lá acima e a sua também. Manel, quando tu dizes sem pernas, pode ser uma pessoa que tenha pernas, mas que não faça uso delas, é isso também? Já fica muito pesado. Sim, neste caso, sim. Ou seja, a primeira pessoa com esta dificuldade, não é? Montanha de Portugal. Ok. Olha, essa pessoa é muito provável que apareça mesmo, porque eu acho que isso é um grande desafio para... nós vemos, por exemplo, na neve, não é? Aquelas pessoas que fazem um ski adaptado, que é uma coisa verdadeiramente alucinante para nós que nos vemos aflitos com as duas perninhas, não é? É verdade. E por isso eu acho que essas pessoas desafiam-se para conseguir ultrapassar, no fundo, limitações funcionais, não é? E eu acho que o Manel vai ter muito sucesso nesse seu apelo. E fica aqui o recado. É verdade. Podem falar connosco, podem falar diretamente com a Pick Me Up e com o Manel. Quem quiser subir lá acima e queira ir às costas do Manel e que tenha realmente este tipo de limitações, entrar em contato. É incrível. Obrigada, Manuel. Sandra, diz-me uma coisa, vamos ver as fotografias e já não voltamos, que é para eu dizer agora uma frase inspiracional ou voltamos? Vamos ver o vídeo, que o Fábio fez o vídeo e já não voltamos. Já não voltamos. Então é isso. Eu só queria deixar aqui também um apelo, que ouvimos o Manuel falar, e eu acho que cada um, todas as pessoas não têm que estar todas a mesma coisa, mas a cada um o seu prazer. Para bem da vossa saúde mental, procurem o vosso. Pode ser um desporto, pode ser um desporto mais ou menos radical, pode ser um hobby, pode ser uma coleção, mas procurem-no e usufruam dele, porque faz bem à saúde, é isso. E obrigada, Manuel, também pela inspiração. Nada, foi um prazer. Obrigada, Manuel. Espero ver-te em breve nos Açores. Vamos todos e depois vai ver o que é que tem que nos aturar, não é? Porque nós vamos lhe aparecer lá. Só os 3 a dar por 5. É verdade. Vamos lá. Vamos então ver um pequeno filme da Pick Me Up e da maneira como eles lidam com os seus clientes e um bocadinho das imagens lindíssimas do Pico. Obrigada a todos. Deus. Um abraço da montanha. Vamos tirar aqui.